Boa tarde, alunos do oitavo C, tudo bem? Pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque eu gostei bastante da atividade da semana passada, né? Achei que era uma atividade bem interessante. E dessa semana também. Então eu vou aproveitar para fazer esse vídeo, gravar para vocês e deixar disponível para quem quiser assistir, para conseguir fazer tanto os exercícios da semana passada como os dessa, tá? Desculpa. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Acho que deu certo, né? Tô carregando. Então vamos lá. No exercício da semana passada era o exercício 7 da página 8, né? E é o 8, 9, 10 no pedaço da 11. Então vamos lá. Ele se baseia no Tangram e vai procurar razões, divisões dentro do Tangram. Então, o que é o Tangram? É como se você pegasse uma folha, imagina esse papel quadriculado aqui. Você já deve ter visto uma folha de papel quadriculado. E você fizesse um quadrado de lado 10 na base e 10 na altura. E fizesse o quadrado. Desenha um quadrado, só isso. Como é que eu faço o Tangram, né? Que é aquele jogo que você consegue... Ele quebra em várias partes, que a gente vai ver daqui a pouco quais são essas partes. E aí você consegue criar figuras a partir delas e inventar figuras novas. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, corta a figura no meio, na diagonal. Assim. Aí, esse segundo traço aqui, você vai pegar metade desse lado. Então, se esse lado tem 10, aqui no ponto 5. E a metade desse lado, se esse lado tem 10, no ponto 5. E ligar esses dois pontos. Beleza? Até aí? Depois disso, essa reta aqui grandona, você vai dividir ela em 4 partes iguais, né? Cortar esse segmento em 3 partes. Quais partes? Primeiro você corta ele no meio. Cinco, né? O meio de 10 é 5. O meio de 10 é 5. Então, esse aqui, nesse ponto. E depois esse aqui é no meio do meio. Então, esse aqui é 5, vai sendo 2,5. Aqui é 5, a metade é 5, vai ser 2,5. Então, 2,5, 2,5. Aqui, e aqui 7,5, 7,5. Então, 3 pontos aqui. O que você vai fazer com esses pontos? Primeiro, ligar esse ponto aqui dessa lateral com esse primeiro ponto aqui que a gente fez. O meio desse segmento aqui. Então, eu vou pegar esse segmento e dividir ele no meio. Aí faz com a régua isso, tá, gente? O meio desse segmento foi o meio desse segmento. Depois, o meio desse pedaço, desse segmento aqui, com o meio desse... Tem até um jeito mais... Recortou. Aí o que você vai fazer? Você vai ver quantos triângulos pequenos cabem ao todo no Tangram. Então, qual que é o triângulo pequeno? Tem o triângulo grande, que é esse aqui, né? Esse aqui, ó. Né? Tem o triângulo médio aqui. E o triângulo pequeno, que é esse aqui. Você pode fazer experimentalmente, né? Pega ele, pega uma folha quadriculada de 10 por 10 e vai colocando ele do lado, vai colocando e fazendo as combinações, né? Até ver quanto que dá. Eu não vou dar resposta, estou explicando para aqueles que quiserem fazer, tá? Senão, vocês já vão ter resposta e não vão tentar fazer. Então, você vai recortar, fazer isso aqui, recortar, fazer um outro desse, só que fazer 2 desses, né? Um você recorta e o outro você deixa na folha. E aí você vai usar o recortado para colocar em cima do que está em cima do que está na folha e verificar essas respostas aqui. Então, considerando a quantidade de triângulos pequenos, escreva a fração do todo que representa esse triângulo pequeno. Então, olha só. Vou dar um exemplo, tá? Não vou falar a resposta. Faz de conta
que dentro desse quadrado aqui, cabem 10 desse triângulozinho aqui. Cabem 10 triângulozinhos. Então, se cabem 10, mas só tem um aqui de verdade, então o que ele representa? Ele representa um triângulozinho de 10. Entenderam? Bem simples. Então, você vai colocar aqui na parte de cima 1, que é o tanto que tem de verdade, e o quanto que caberia, 10. Isso é relação parte todo. Então, qual que é a parte que é um triângulozinho? A parte que é o triângulozinho é essa daqui. Mas quanto que esse triângulozinho representa no total? Quantos triângulozinhos caberiam no total? No caso, eu dei o exemplo de 10. Não é 10, tá, gente? Estou dando esse exemplo só para não ficar sem nenhum número e ficar muito confuso. Então, 1 dividido por 10. 1 sobre 10. É uma fração. Utilizando o triângulo pequeno, verifique quantas vezes ele cabe em cada peça do tangram e escreva as frações equivalentes a cada uma dessas peças. Então, aqui, ó, tá vendo que a gente já colocou sobre 16? Então, o quadrado. O quadrado cabe quantos triângulos? Quantos desse quadrado aqui, ó? Cabe quantos desse triângulo? Vou dar um exemplo. Esse eu vou dar a resposta só para vocês entenderem. Se você pegar esse triângulo aqui, pega o seu recortado e colocar em cima do quadrado, ele vai ocupar metade do quadrado. E aí, se você girar ele, ele ocupa outra metade. Então, cabe 2 triângulos. E aí, você colocaria aqui 2. Simples assim. Quantos cabem do paralelogramo? O que é o paralelogramo? É essa figura aqui, ó. Que é um retângulo tortinho. É um retângulo que aí você entorta para o lado. Vai fazer a mesma coisa. Dos triângulos grandes, dos triângulos médios. Então, quantos desse aqui cabem dentro desse triângulo? E quantos desse aqui cabem dentro desse triângulozão? Vocês vão ver isso aí com as peças de vocês. Se um triângulo pequeno equivale ao... Ixi, escrito errado. Se um triângulo pequeno equivale a uma fração do tangram, então, qual a porcentagem cada peça da figura representa? Se um triângulo pequeno equivale a de todo o tangram, a porcentagem, ele aqui teria que ser a porcentagem dele. Então, qual que é a porcentagem que o triângulo pequeno representa? Então, no caso lá, naquele exemplo que eu dei, se ele fosse 1 sobre 10, 1/10 é 10%. Então, se o triângulo pequeno equivale a 10%, o triângulo médio são 2 triângulos pequenos, por exemplo, vale 20%. Entenderam? Lembra que esses números que eu estou falando aqui não é a resposta, tá, gente? Não vai colocar isso sem nem tentar. E tá tudo errado, eu só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então, você pega qual que é a porcentagem que vale o triângulo pequeno. Então, você vai ver aqui essa fração aqui, né? Transformar essa fração em porcentagem, dá bem em porcentagem, vai saber quanto que vale um triângulo pequeno. E aí você vai dar a resposta de porcentagem do triângulo médio, do grande. Repetiu aqui, né? Duas iguais. Porcentagem do quadrado pequeno, qual porcentagem representa a soma de todas as peças do tangram. Então, se eu somar todas as peças do tangram, qual que é a porcentagem que ela representa? Isso é fácil, hein? Item 4. Item 4. No planeta Matematicando, uma área de 18 metros quadrados foi reservada para a festa de premiação olímpica da matemática. Observe a seguir a representação dessa área. Então, ele fez uma área, aqui são os estacionamentos, e aqui é um tangram. Os espaços triangulares maiores ficaram para o estacionamento. Essa parte aqui é estacionamento. Dessa forma, quantos metros quadrados foram reservados para o estacionamento? Então, o estacionamento equivale a quanto dessa área total? Qual é a fração que vale? Pensa bem, ó. Tá cortando aqui. Eu vou dar resposta se eu falar. E aí se calcula a partir de 18 mil. Se o quadrado pequeno e os dois triângulos pequenos, que estão representados na planta do terreno, forem reservados para a área VIP dos convidados, qual porcentagem essa área representa? Olha só. Dois triângulos pequenos
O quadrado e dois triângulos pequenos. Então, o quadrado e os dois triângulos pequenos. Esse triângulo pequeno e esse triângulo pequeno. Então, um triângulo, dois triângulos e um quadrado. Qual que é a porcentagem que ela representa? Você vai usar as respostas que você encontrou no exercício de cima para responder esse aqui de baixo, tá? Basicamente é isso, do exercício 7. É um exercício interessante que ele pega o Tangram, que é uma figura que a gente tinha costume de usar, né, na escola, e ele faz você construir, né? Então você constrói, você recorta, você coloca as peças no lugar para você ter uma noção geométrica e tal. Se estivesse na escola, eu ia falar para vocês fazerem isso, tá? Vocês iam fazer, construir juntos e tal, para ver. Olha só, encaixa, cabe certinho e tal. Ah, então é isso que representa uma fração. Façam, por favor. Façam como está sendo pedido, tá? E o exercício 8 é mais fácil ainda, é mais tranquilo, vocês vão ver. Veja como o chão da biblioteca, veja como é o chão da biblioteca de uma escola. Então, é um monte de ladrilho aqui. Cada quadradinho representa uma lajota. A lajota, gente, é um piso, tá? Isso aqui é um piso pequenininho, uma lajotinha assim. Quantas lajotas cobrem o piso dessa biblioteca? Então, ele quer que você conte isso aqui. Você pode contar de 1 a 1, de 1 em 1, mas lembre bem como é que eu faço para calcular quando eu tenho um retângulo assim. Dá para calcular usando uma multiplicação. Pensa bem como é que é. Opa. Se cada lajota quadrada fosse dividir em 2 triângulos, então se eu pegar uma lajota, valia 1, eu contava como 1, uma lajota. Eu quebrar ela no meio, ela vira 2. Ela multiplica por 2. Então, qual que vai ser o total do piso? Então, faz de conta que tinha 50 pisos. Não sei quanto tem, eu não contei, não vou contar. Tem 50 pisos. Se eu quebro todos no meio, e para virar 2 triângulos, quanto que vai dar no total? Pensa, é bem fácil a conta. É mais um raciocínio assim, tá? Então, basicamente é isso, tá? Essas duas atividades. Eu ainda vou passar, na semana que vem, a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai para a parte de... como é que chama isso, gente? Na cabeça? Geometria. Então, a gente vai começar a falar sobre geometria, vai ser um pouquinho dessas continhas. Então, ver que é bem mais fácil do que o que a gente estava fazendo, tá? Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. E é só me chamar no WhatsApp, vocês têm meu número. E espero que na semana que vem eu vejo vocês aqui, pelo menos alguns de vocês, para a gente bater um papo, tá? E estudar matemática. Fique com Deus. Tchau, tchau.